Fala pessoal, mais uma vez trazendo um episódio aqui do Saúde e Performance TV. Hoje eu tenho um convidado muito especial, tenho certeza que vai enriquecer bastante esse projeto, Dr. Guilherme Carvalho, um médico, e gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí pro pessoal, para que a gente possa dar início a esse bate-papo bem interessante. Renan, eu que agradeço muito o convite, para mim é uma honra estar participando do seu podcast, e ainda mais para falar de um tema especial, né? Um tema que gera muita dúvida, que as pessoas ficam perdidas, o que é, o que não é, né? Nós vamos falar sobre dor crônica. E então hoje acredita-se que mais ou menos 30% da população sofre de algum tipo de dor contínua, que a gente pode caracterizar como dor crônica, né? Então, antes de a gente conversar isso, eu vou me apresentar um pouquinho, contar um pouquinho essa história, que é interessante, porque eu faço parte do início desse processo no Brasil. Então, eu sou formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, pela PUC de São Paulo. Eu me formei em 95. Fui fazer anestesia em Campinas, no Centro Médico Campinas, na equipe do Penido Burnier, que foi uma excelente residência de anestesia. E durante a anestesia eu tenho um grande amigo que na época me convidou, falou: Guilherme, vamos para Barcelona conhecer o serviço de dor. E eu assim, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu ouvi numa das primeiras aulas, nos primeiros anos, que a função do médico principal é sanar a dor. Então isso, enfim, foi um conceito que norteou minha vida, né? E quando eu escolhi fazer anestesia é simplesmente sanar a dor, né? Então, falei, pô, tô no caminho, é isso. Mas durante a anestesia a gente não interage. Eu tô cuidando do físico, tô cuidando da biologia da pessoa. Então eu desligo o cérebro e cuido do resto, para a pessoa não sentir dor. E aquilo não me empolgou. Então, esse meu amigo, que é o Charles, e falou: vamos para lá? Falei: vamos. E eu acabei, na época, eu já era casado, eu já comecei a faculdade com um filho, o Guizinho já tinha 7 anos, e isso foi em 97. E aí eu falei: poxa, como é que eu vou, né? Então, eu tinha um carro, vendi o carro, juntei o dinheiro e me programei para passar 2 meses, né? Na época eu estava fazendo residência, então eu juntei minhas férias com o meu estágio optativo, então isso dava 2 meses. Então eu optei por fazer uma imersão lá. No fim, o Charles não pôde ir e eu fui. E foi sozinho? Fui né? sozinho. E foi uma experiência incrível, porque foi um choque para mim. Primeira vez que eu viajei para o exterior, primeira vez que eu andei de avião, cheguei num país que eu fiz um curso de espanhol, uma imersão em espanhol para ir para lá, para poder entender, e fui num país que só fala catalão. Fui Que é diferente. numa cidade que só fala catalão, mas eles me ajudaram muito. E aí, quando eu voltei, me formei em anestesia, eu já tirava, e não tinha formação em dor na época. Na verdade, nós tínhamos 2 residências, que era mais 1 ano, e eu não podia. O vizinho já estava com 1 ano, com 7 anos, a Isabela tinha nascido, e eu precisava trabalhar, precisava liberar meu pai de mim, né? Então, voltei para cá e, puxa, anestesia, vamos lá. E aí, no meu dia de folga, que era às quartas-feiras à tarde, eu abri um consultório de dor e fui estudando, né? Nisso, o meu companheiro, um grande amigo de residência, veio para Mojimirim, que era o Fabrício. O Fabrício também queria fazer dor. E ele depois foi para Barcelona depois, também no mesmo serviço. E na época passado, comecei a atender, ele voltou, começou a atender também. E nós fomos convidados para montar a clínica Sindolor. E nós nos empolgamos e fomos. E fizemos, e fomos com a cara e com a coragem. E montamos a clínica. Sofreu muita resistência dos médicos, né? Na época era um tabu, ainda é um tabu tratar dor. Isso é engraçado, mas ainda é. E ignorância da própria formação médica, né? Não diferenciar o que é dor e o que é dor crônica, o que é doença.
E, enfim, então fomos com a cara e com a coragem e montamos. Hoje o Charles e o Fabrício, eles são referências mundial, dão aula no mundo inteiro, são grandes amigos meus. Eu escolhi ficar aqui por motivos pessoais, por vários motivos. Fiquei em Mogi Guaçu e continuo com a clínica Sem Dolor, né? Então, isso já fazem 23 anos que tem essa clínica. Às vezes as pessoas vão no consultório e falam assim, poxa, mas essa clínica é nova? Eu falei, não, tem 23 anos, ela só mudou de endereço. Teve alguns endereços, mas aqui onde é hoje já tem 14 anos. Enfim. Então, a hora que a gente vai falar um pouquinho sobre dor, né? Então, a dor é um sistema de defesa do corpo humano. Então, nós temos. É um dos principais sistemas de defesa. É o que nos dá um alerta de que algo está errado. Então, essa dor, ela deve ser observada, ela deve ser tratada, mas ela deve se buscar a causa, a origem. Então, é uma dor de apendicite, é uma dor de uma gripe, é uma dor de uma... Então, assim, são dores. Então, são sinais de alerta que tem alguma coisa errada. Ah, mas o que é dor crônica? Bom, dor crônica é quando, passado o tempo desse processo que causou a dor, ou que provocou essa dor, foi tratado, foi medicado, enfim, foi tratado o processo causador de dor por algum motivo, que nós vamos conversar um pouquinho mais detalhado depois, os vários motivos que podem acontecer, mas por algum motivo essa dor passou a ficar persistente e a causa já foi sanada. Então, nós passamos a ter um processo onde o cérebro se adaptou de uma maneira, muitas vezes errada, mas ele se adaptou e a pessoa evoluiu ou herdou uma sensação, né? Porque dor, o que é dor, né? O conceito de dor. Dor é uma sensação que tem a ver com emoção, que tem a ver com nossas experiências de vida, boas e ruins. A gente sempre diz assim que quanto mais adjetivo a gente tem para dar a dor, mais ela dói, né? Então, quanto mais coisas você consegue falar ou nomear na sua dor, mais você, não é que mais ela dói, mas o sofrimento, né? Tem a ver com o processo de sofrimento, enfim. Então, uma dor normal, né, de defesa é assim, como se você colocar o braço numa mesa e tiver um prego, você vai ter uma reação do corpo imediata e inconsciente de se defender daquilo, de tirar o braço. Não é certo? Uhum. Então, isso é um processo de defesa. Se você, depois que tirou o braço ou queimou e esse processo se perdurou, já sarou, já cicatrizou, essa dor continuou, bom, alguma coisa errada está acontecendo. Tá certo? Muitas vezes é um processo químico, elétrico do cérebro que fez um caminho, fez um curto-circuito e isso passou a ficar persistente. Então, nós usamos de vários métodos para tratar isso. Então, essa é uma dor aguda, é um processo de dor aguda, né? Tirou, se defendeu, teve um apendicite, foi lá, operou, resolveu, acabou. Então, são dores agudas. O que é a dor crônica, né? A dor crônica é isso que a gente estava conversando, que esse processo, por algum motivo, ele passou a ficar eternizado, ou passou a ficar constante, ou permanente, né? E pesquisa. Eu falo para muito paciente, você não adianta você tratar sua dor com exame. O exame não vai te tratar. Não adianta ficar fazendo exame. A gente já tem um diagnóstico, já tem um porquê. Então, não adianta ficar fazendo exame. Então, assim, porque às vezes a pessoa tenta buscar uma solução para aquilo. Ou muitas vezes na dor a gente vê que a pessoa quer nomear aquilo. Qual que é o nome disso? É uma tendinite? É um taranã? É um piriri? Não, muitas vezes é uma dor mesmo, é um processo cerebral, né? Químico, físico e emocional. Então, pega todas as esferas do ser humano. Enfim,
Então, dentro do processo de dor, a gente tem as dores, a gente pode classificar a dor como dores, eu classifico mais ou menos assim, tem as dores benignas. Então, o que eu chamo de dor benigna? É a dor cujo processo que provocou ou o processo que provoca a dor, ele judia de você, mas não mata você. Tá certo? Então, aí nós temos as dores osteoarticulares, as dores miofaciais, as dores neuropáticas, né? As dores centrais, e cada uma tem uma nuance. E o outro grupo que não é maligno, tá certo? Não vou pôr esse nome. Benigna, mas não é maligno, mas são as dores oncológicas. Tá certo? Então é uma outra classe de dor, é uma outra maneira de ver. Então, as dores oncológicas, elas ocorrem pelo tratamento, tem quimioterápicos que provocam neuropatias, então o tratamento, tem cirurgias que para retirar aquele processo lesa alguma coisa que fica uma dor. Entende? Então, e tem as dores provocadas pela própria compressão do tumor, ou por onde o tumor está. Então, essas dores, elas devem ser urgentemente tratadas. As pessoas que estão em processo de tratamento de oncológico, qualquer que seja, elas não precisam sentir dor. Então, isso é uma coisa de dignidade, isso é uma coisa de ajudar a pessoa a enfrentar um mal maior, sem se preocupar com um sofrimento maior. Então, infelizmente, eu não recebo no consultório dores oncológicas, tá certo? Ou elas estão bem tratadas pelas próprias pessoas que estão tratando, ou elas estão soltas por aí com sofrimento. Às vezes por preconceito, às vezes por preconceito da família, vai dar morfina, vai dar isso, não importa. Vá no especialista e ele vai fazer uma programação de tratamento. Então, isso é científico, isso é digno, isso é um processo de dignidade. Mas eu não tenho isso no meu consultório. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde, um dos parâmetros de qualidade de vida é o uso de opioides. E o Brasil é um país que está muito aquém de outros países. Por exemplo, a Argentina é um país que tem esse índice dentro do primeiro mundo. Entende? Então, isso tem a ver com preconceito, tanto do médico como do próprio paciente, como da família. Então, isso precisava ser melhor divulgado. Enfim. E aí nós vamos para as dores benignas, que eu chamo de benigna, tá certo? Que são processos osteoarticulares, por exemplo, artroses, né? Artrites e tendinites. Então, são processos onde o nosso corpo, por algum motivo, ele envelheceu ou no tempo certo, ou muito rápido por algum motivo, né? Um atleta de alta performance, ele vai usar se ele não se preparar bem, ele vai usar, quer dizer, todo atleta de alta performance tem vida curta, né? Uhum. Ele se aposenta cedo, porque o corpo não aguenta, ele usou o joelho, ou o ombro, ou o cotovelo, ou a coluna, de uma maneira que ele provocou, a gente tem prazo de validade, né? Infelizmente. E dentro dessa dor, desses processos dolorosos, porque assim, meu joelho dói, o primeiro, eu acho que o que mais interessante que os pacientes me procuram, e a primeira pergunta que eu falo para eles em relação a esse tipo de dor, esses processos osteoarticulares, artroses, tem dor de repouso? Quando o senhor vai deitar, o senhor tem dor? Ou você, nem sempre são pessoas idosas, eu tenho muito paciente jovem com algum processo, ou porque foi para uma cirurgia e dançou, né? Não era para fazer, ou fez, e aí teve que fazer de novo. Então, enfim, na ânsia por se tratar, vai sempre achar alguém que te opera, eu sempre falo isso. Às vezes não é para fazer a cirurgia,
Mas na ânsia de uma resposta milagrosa Rápida, né? e rápida, alguém vai te operar e operou. Ou você melhorou ou você operou, mas igual nunca mais. Então você pulou uma etapa. E então, dentro desse processo, tem dor de repouso? Tenho dor de repouso. Eu vou deitar e não consigo dormir porque meu joelho dói, porque meu ombro dói. Bom, esse nós temos que tratar. Esse nós temos que usar remédio, esse nós temos que tratar o cérebro, porque existe uma coisa que chama-se neuroplasticidade, que são nossos processos de adaptação ao mundo. Então, uma pessoa que tem um AVC, por exemplo, é uma coisa que todo mundo já presenciou, ou tem na família, ou enfim. Se nós fizermos um processo de reabilitação, bom, perdi o movimento do lado esquerdo. Se você se reabilitar e se tiver força de vontade, o cérebro, se você estimular aquele membro, aquele lado, o cérebro vai achar um caminho de tentar consertar isso. Então, isso chama-se neuroplasticidade. E na dor também tem isso. É um processo de adaptação de um estímulo doloroso contínuo, onde o cérebro se adapta de um jeito onde ele não deixa você morrer de dor, mas você paga um preço, você não vai ficar sem dor. Você vai ficar com ela. Então, nesse ponto é onde eu atuo, tá certo? Então, é ali que a gente vai trabalhar medicamentosamente, mas eu sempre digo, e aí que entra a parte importante da coisa. Todo processo, nós estamos falando de dores osteoarticulares, todo processo osteoarticular é muito mais fácil a gente querer uma resposta rápida. Então, remédio. Mas é muito mais difícil promover saúde. Então, o que eu sempre insisto é que a médio e longo prazo é muito mais barato, sai muito mais barato, globalmente, promover saúde do que ficar correndo atrás de doença. Né? Então, analgésico é caro, remédios como anticonvulsivantes e antidepressivos, que nós usamos para tratar o cérebro na dor, são caros, fica caro. Então, eu costumo falar para o meu paciente assim, se você tivesse me perguntado, eu falei, doutor, eu tenho só um dinheiro, o que eu faço com esse dinheiro? Eu falei, larga tudo e vai fazer exercício. Abandona tudo. Mas e aí dói? Eu falei, olha, para a gente chegar no mar calmo, a gente tem que passar as ondas. É onde todo mundo desiste. Se você conseguir passar a arrebentação, você vai chegar no mar calmo. É inevitável, mas tem que ter força de vontade. Como tem que ter força de vontade para parar de fumar? Como tem força de vontade para parar de beber? Tudo é força. Não só isso, né? Eu estou falando desses processos cerebrais, dessas adaptações, a gente se adapta para o mal também. Então, a gente tem força de vontade e a gente tem que ter ajuda profissional. Isso é muito importante. Então, isso envolve um grupo gigante, né? Então, os profissionais da área de medicina, profissionais da área de condicionamento físico, de educação física, fisioterapeutas, profissionais de saúde mental. Então, é um grupo multidisciplinar, multiprofissional. É importante. Lógico que a gente não tem acesso a tudo isso nesse... nem, assim, é difícil, viu? É só em serviços universitários. Mesmo fora do Brasil também é difícil. Sim. Não é fácil. Tá certo? Acesso para todo mundo, não. Não, você tem que ter dinheiro, é uma coisa elitista. Então, as pessoas sofrem por isso, né? Enfim, mas vai avançando aos poucos, isso tudo vai avançando. Nós temos também então, depois a gente pode chegar a falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu falei dores osteoarticulares, então eu me refiro à coluna, né, vertebral, não uma hérnia de disco que tem uma situação um pouco, a hérnia de disco aguda. Vamos falar um pouquinho da hérnia de disco, que é o que todo mundo, a maioria me procura. Muito bem. Quando que nós vamos, ou como conceito, quando que a gente vai operar uma hérnia de disco de urgência? Pô, fui lá pegar um botijão de gás e fiquei ali naquela posição. Minha perna adormeceu, meu pé caiu. Tá bom, é uma situação a gente chama isso de urgência neurológica. É uma síndrome de cauda-equina. A hérnia de disco foi o suficiente para comprimir aquele nervo, o suficiente para que ele pare de funcionar. E aí, se for em L5, em S1 ou L4, o pé caiu.
Bom, é uma urgência. Se esse nervo sofrer por muito tempo, Parou a comunicação ali, né? Isso, exatamente. Então, você vai ficar com uma coisa mais permanente. Então, vai ficar com uma lesão permanente. Então, é uma urgência neurológica. Todo o resto pode ser tratado. Tá certo? Então, não precisa sair correndo, porque toda vez que a gente... Voltando um pouquinho. Por que as hérnias são normalmente em L4, L5 e S1? Porque é por conta do nosso corpo, da força de gravidade, do nosso dia a dia, nossa postura e tal, é onde tem a maior carga, quem recebe a maior carga. O disco de L5, depois o disco de L4. E aqui o disco de L5 é entre L5 e S1. Né? Então, estão duas raízes ali. A gente tem que pensar na coluna como sendo a caixa de força da casa. Cada raiz, cada pontinha, a raiz de L5, ela vai para um cômodo. A raiz de S1 vai para um cômodo. Então, a gente sabe, antes do exame, que você está tendo um problema naquela raiz, porque está doendo o lado de dentro da perna, indo para o dedão, ou os outros 4 dedos, mais o outro lado da perna. Então, assim, são cômodos. Tem um disjuntor que vai para um cômodo. Então, a gente tem que tratar o disjuntor. Ah, mas eu estou com dor na perna inteira, a minha hérnia diz. Não, nem sempre. Por isso é importante uma boa avaliação, né? Por isso é importante uma boa avaliação. Os exames, eles ajudam o médico. Mas o exame físico, ou conversar e saber a história, é 90% do processo. O exame é chamado de exame complementar. Por isso que eu já falei antes, a gente não trata a doença com exame. Não adianta. A gente pode acompanhar a evolução de um processo com o exame, mas não adianta fazer exame todo mês. Se não mudou o que você sente, você vai ficar tomando radioterapia aí, para fazendo radiação? Até porque a gente tem, e tem estudos que mostram isso, uma quantidade grande de pessoas assintomáticas que vão buscar um exame de imagem e encontra alguma coisa fora do lugar. Eu falo assim que não tem nada fora do lugar. Às vezes vem uma pessoa com a coluna do avesso para mim e vem reclamar de uma dor na unha, que não tem nada a ver com aquilo. Ontem eu recebi um paciente e falei assim, olha, ele tem um diagnóstico de hérnia de disco. Poxa, mas sua dor não tem, seu disjuntor não está certo, não está batendo. E aí, conversando com ele falou assim, bom, mas você tem uma meralgia parestésica. A meralgia parestésica é uma dor na perna, é uma dor na face lateral da coxa. Queima, é uma anestesia dolorosa. Falei, mas você fica muito tempo sentado? Você engordou? Engordei. Sua barriga está comprimindo esse nervinho que chama cutâneo lateral da coxa. Não tem nada a ver com a sua coluna. O cara ficou surpreso. Ele saiu de lá, falei, minha coluna. Falei, você tem que emagrecer, você tem que fazer exercício, você tem que se alongar. Nós podemos tratar, nós podemos fazer um bloqueio nisso, né? Para tratar o nervo, mas esse não é o tratamento. O tratamento é muito maior que isso. Aqui, inclusive no episódio anterior, a gente conversou bastante aqui sobre doenças crônicas, diabetes, hipertensão e tudo mais. E a gente caminhou para um lugar de discussão em relação a terapias ativas e terapias passivas. Sim. Né? Uhum. Terapias passivas no sentido de tomar apenas a medicação e esperar que aquilo As terapias passivas eu chamo que é correr atrás da doença, né? Você está sempre perdendo. E aí, para o pessoal que está ouvindo, vocês percebem que a gente está num contexto diferente, que agora a gente está falando de dor. Sim. Mas a gente está caminhando para o mesmo espaço. Sim. Né? Para o mesmo lugar, aliás. Porque correto? assim, o que é importante é promover saúde. Então, mesmo o paciente, o ser humano que tem um processo crônico, quer seja genético, quer seja adquirido, né? Como um diabetes, como uma hipertensão, hoje a indústria farmacêutica ela lança um remédio novo, com um nome novo, ou uma combinação nova a cada momento. Entende? E sempre mais caro. Entende? Sempre uma novidade. Então, isso é caro. E vai ficando mais caro. Então, o promover saúde e a terapia ativa, você se modificar o modo de pensar de uma maneira que, por mais que eu sofra, eu tenho que fazer,
Entende? Eu tenho para onde ir, então o exercício físico vai reduzir o número de antihipertensivos que você toma de 4, 5 para 1. O emagrecer vai tirar você de usar insulina. Nossa, hoje tem um monte de remédio, eu fiquei perdido já. Os pacientes chegam para mim lá com os remédios de diabetes, não é meu dia a dia, eu fico perdido. Falei, o que você está tomando? Eu fico lá no Dr. Google, nossa, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso, nossa, meu Deus do céu. Então, você vai reduzir ao mínimo necessário, muitas vezes porque o padrão é genético, ou autoimune, ou enfim. Alguma coisa aconteceu ali que, infelizmente, o nosso corpo não é perfeito. E as imperfeições vão aparecendo ou muito cedo ou ao longo da vida, né? Então, enfim, então nós temos que... então, promover saúde é muito importante, né? Não é beleza, isso não é estético, isso é sentir-se saudável, né? Tem os pacientes que eu brinco assim, eles chegam, doutor, mas meu ombro e tal. Eu falei, quem você quer que limpe seu bumbum com 70 anos? Ô, doutor, eu mesmo. Eu falei, se prepara, não vai ser fácil. Essa é uma pergunta que talvez ele nunca tinha pensado. Nunca, e as pessoas se assustam quando eu falo isso, quando eu pergunto isso. Porque normalmente são pessoas com 25, 30, 40 anos. Eu falei, daqui 30 vai ser difícil. Não é fácil fazer esse movimento. Como a mulher, chegam lá, mulheres jovens, eu considero uma mulher de 40 anos jovem. Tá certo? Eu vou fazer 56, eu me considero jovem. Entende? Tem um tempo pela frente ainda. Se tudo correr bem, se eu me cuidar como eu me cuido, eu tenho mais uns 30 anos pela frente. Entende? Então, é bastante tempo para judiar de mim, ou enfim. Né? Então, a mulher que abotou, eu falei assim, como é que você tem dificuldade de abotoar o sutiã? Não. Então tá ótimo. É que eu abotou aqui na frente. Porque eu não consigo abotoar atrás. Então, abotou e viro. Então, você está com problema. Né? E também a vida nos proporciona um outro porém. Nós temos, ao longo do tempo, um processo de sarcopenia. Nosso metabolismo vai diminuindo. Nós vamos ficando com cada vez menos capacidade de criar músculo. E, pelo contrário, nós perdemos ao longo da vida. Então, não adianta eu tratar um joelho se a pessoa não tem força muscular para subir o degrau. Então, não adianta. Então, isso é uma insistência no meu dia a dia com os pacientes. Entende? Se você precisa criar músculo, existem medicações, existe o whey da vida, existe. Isso tudo é caro. É caro. Barato. Mas se você pegar talvez uma parte desse dinheiro e investir numa boa alimentação, de preferência orgânica, se possível, ou se você plantou no seu jardim um tomate, às vezes dá para plantar no vaso uma cenoura, porque você cuidou, porque a gente tem um agrotóxico, a gente tem um processo que é químico e que lesa a gente. Por mais que você lave, aquilo penetra dentro do tomate ou da laranja ou enfim. Então, tudo bem, não posso, tá bom. É melhor que remédio. Se você conseguir ter uma refeição colorida, bacana, conseguir se alimentar, né? Porque hoje nós temos pessoas que não conseguem fazer 2 refeições por dia. E isso para mim é muito triste. Eu tenho pacientes no meu consultório que trocam o café da manhã para pagar a passagem de ônibus para ir no consultório. Entende? Então isso é muito triste. Muitas vezes eu fico com a mão amarrada. Eu tenho o que fazer, eu sei o que fazer, a gente consegue, mas a gente espera que isso mude em algum momento, enfim, é uma outra discussão, não vamos entrar nesse aspecto, mas é muito triste. Então, assim, quem a gente pode ajudar e quem investe em saúde, correr atrás de doença é sempre muito caro. É caro no momento e é caro todo mês. Investir em saúde vai ficando barato ao longo do tempo. Então, é uma curva diferente, né? Sim. A questão da terapia passiva, ao longo do tempo, a tendência é que vai aumentando esses custos. Sim. Porque naturalmente você vai precisar de mais remédios ou de uma dose maior. Até porque o corpo se adapta, né? Exatamente. Àqueles remédios. E a terapia ativa talvez seja mais custosa em termos de
empenho Sim. para você conseguir Sim. um E engajamento não é só ali. isso, bem, não é só dinheiro. Isso, exatamente. Não Não, estou falando é de só dinheiro. questão financeira. Não é financeira. Mas depois de passar essa arrebentação que você diz, com o Exatamente. passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais fácil, entre aspas, porque já se tornou algo Sim. rotineiro para você, um hábito, e também mais barato, né? Exatamente. Nós pulamos uma coisa na conversa aqui que eu não falei qual que é o conceito de dor crônica. Eu já pulei Boa. direto para os Ótimo. processos. Vamos lá. Então, assim, conceitualmente, dor crônica é todo processo. A gente já falou que dor é um processo emocional, físico, né? As pessoas que de alma também. Então, enfim, a gente não entra no aspecto aqui laico. Todos são seres humanos. Então, a dor crônica é todo processo de incômodo ou de dor que persiste naquele local por mais de 3 a 6 meses para frente. Então, eu falei no começo que era a partir de um processo agudo, né? Como apendicite, ou como uma queimadura, ou como aquela dor persiste. Além do tratado, já está resolvido o que provocou, mas ela persiste por mais de 6 meses. E sempre naquele mesmo lugar, ou eventualmente em vários lugares. A gente considera uma dor crônica e é passível de ser tratada. Tá certo? Medicamentosamente, ou é possível de ser orientada, vamos falar assim. E essa orientação inclui tratamentos físicos, medicamentosos, orientação, psicológico, enfim. Então, nós falamos um pouquinho das dores osteoarticulares, que tem uma parte da coluna. Existe um outro tipo de dor que a gente chama de dor neuropática, que até com o processo de Covid, isso foi muito intenso no meu dia a dia, que é o herpes zoster, né? A dor ter herpes zoster é um processo que você não pega, né? Você tem o vírus com você, desde que a gente tomou a vacina, a tríplice viral. E no momento de baixa resistência, baixa imunidade, esse vírus que estava lá aprisionado, ele escapa e ele tem uma predileção por nervo. Ele, como outros vírus têm por via aérea, o vírus da gripe nas vias aéreas e tal, o vírus do herpes ou da varicela, ele tem uma predileção por tecido nervoso. Então, é aquela dor que a pessoa tem, assim, às vezes chega um senhorzinho sem camisa, chorando de dor no meu consultório, porque aquilo é uma dor neuropática, é uma dor terrível. Então, dentro das dores neuropáticas, a gente tem algumas dores crâniofaciais, por exemplo, neuralgia de trigêmeo, que também é outra dor terrível, né? Toda dor neuropática é uma dor terrível. A dor da hérnia, do nervo, né, da raiz, que é a dor que vai lá para a perna, de uma hérnia de disco, também é uma dor neuropática. Então, é um processo neurológico, é um processo elétrico, né? Como se a gente desencapasse um fio ou como entrasse um curto-circuito. Também são passíveis de tratamento, né? Existe uma classe de dor que a gente chama de dor central, que são dores mais complexas, que é por lesão da medula. Então, a pessoa que teve uma lesão medular, ela não sente o braço, mas, por exemplo, a dor fantasma é uma dor central, né? Mas ela tem de coceira na mão e não tem o braço. Aquilo é uma coisa terrível. Pensando um pouquinho mais miúdo, pessoas que passaram por uma cirurgia, eu passei por uma cirurgia abdominal e eu tenho uma área que ela é adormecida na cicatriz. E quando aquilo coça? Que a gente não tem o que coçar. Então isso é um processo. Uhum. Aliás, você sabia que uma curiosidade, o prurido, a coceira e a dor andam pelo mesmo portão para o cérebro. Então, quando você tem uma coceira, a gente coça, o ato de coçar provoca dor e a dor inibe o prurido. Olha que interessante. Então, isso são os gate controls, né? Os controles de portão que a gente tem no nosso sistema nervoso. Então, tem essa dor central,
Tem uma coisa que aflige muito, então tem uma confusão também. O que é uma dor miofacial, que são as dores musculares. Nós vamos falar isso que é legal de falar dor muscular, porque o músculo tem memória. Então ele tem uma memória positiva. Se você está treinando, por algum motivo você para de treinar e volta a treinar com alguém que nunca treinou, o seu performance vai ser muito mais rápido do que aquele que nunca treinou, mesmo os dois fazendo as mesmas coisas e começando do mesmo jeito. Então existe uma memória positiva do músculo. Também tem uma memória negativa, que a gente chama de ponto gatilho. Então isso é causado por postura, é causado pelo nosso dia a dia. Então aquela pessoa que tem um alfinete em brasa em cima do pescoço, mas aí eu falo, não, tem uma hérnia de disco aqui. Não, meu amigo, você está sentando errado. E isso é um número cada vez maior, né? Maior, porque o nosso estilo de vida, né, nos leva a ter esse tipo de dor. Qual que é o tratamento para isso, doutor? Vai fazer musculação, vai fazer pilates, vai treinar seu músculo, vai criar fibras saudáveis, porque aquela está doente. Então você precisa trocar as fibras por fibras boas. Então eu entro dentro, sempre como paciente, eu entro naquela. E essas dores, voltando um pouquinho, essas dores miofaciais, elas causam dor de cabeça. Elas causam dor no ombro, elas causam ciática, porque tem a síndrome do piriforme, que é uma dor miofacial, que comprime o nervo ciático. E eu já vi gente ser operada de hérnia de disco e a dor não melhorar, e eu vou lá e faço uma infiltração no piriforme e resolve o problema. Lógico que não é tão simples assim, mas a grosso modo é assim, entende? As pessoas têm a maneira, a cirurgia é uma maneira de simplificar o tratamento. Mas não é simples. Você causou um problema. Às vezes você dá sorte. As pessoas às vezes perguntam para mim, doutor, eu tenho uma coisa aqui na coluna, eu opero? Eu falei, eu sou a pior pessoa para você perguntar. As pessoas que deram certo não vêm no meu consultório. Eu só vejo o que deu errado. Entende? Então, assim, não pergunta isso para mim que eu vou falar não. Né? Mas em vários contextos, hoje é muito claro as evidências de que um processo cirúrgico, se houver a opção de não fazê-lo, seria melhor. É isso que eu falei. Existem a urgência naquele processo. Por exemplo, eu rompi um tendão. Eu sou jovem. Eu considero jovem pelo menos até 60 anos. Tá certo? Então, jovem. Tem ainda a capacidade física de transformar a vida pelos próximos 10, 20 anos. Né? Você pode ter que unir aquele tendão de novo para ter um performance. Você rompeu um menisco, tem lá um fragmento de menisco dentro do seu joelho solto. Então, tem que tirar esse menisco. Tá certo? Mas o tratamento não é esse. O tratamento é você proteger aquele joelho, o tratamento é você proteger aquele ombro. Como? Fortalecendo. Isso dá resultado. A cirurgia é um evento para corrigir algo que deva ser corrigido. Entende? Eu fiz uma cirurgia no joelho para fazer uma limpeza. Tá bom. E você vai ficar em casa sem fazer nada agora? Você tem que proteger seu joelho. Né? Você tem que proteger seu ombro, você tem que proteger sua coluna e assim por diante. Entende? Então, a gente voltou um pouquinho, está indo para frente e para trás, mas é um papo, né? Então, assim, tá bom. E existe uma dor, um tipo de dor, que ela já foi muito comum. Eu digo que já foi porque ela já foi muito diagnosticada erroneamente. Mesmo por mim, porque os conceitos mudam. Eu que sou especialista. Que é a famigerada fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome. Então, tudo que é uma síndrome é porque existem vários componentes. Não é um só. Então, a gente considera a fibromialgia uma doença do cérebro, não é do corpo. Porque envolve uma hiperalgesia ou uma hipersensibilidade ao ambiente. Então, não é que a pessoa tem dor muscular, ela está respondendo ao ambiente. Por quê? Ela sente, de uma certa maneira, a fibromialgia, a pessoa sente mais dor. Então, a pessoa tem um perfil fibromiálgico. Nem tudo aquilo que eu mesmo já diagnostiquei como fibromialgia, não é.
Antigamente eu recebia pacientes encaminhados assim, olha, essa paciente tem fibromialgia de ombro, essa paciente tem fibromialgia na coluna. Não, não é assim, não existe isso. A fibromialgia é uma doença do cérebro, do centro da dor. No cérebro nós temos um lugar, como a gente tem um lugar que regula a temperatura do nosso corpo, nós temos um lugar que regula a nossa respiração, batimento cardíaco, que são involuntários, mas tem um centro disso, tá certo? Tem os gatilhos que a gente respira não é porque a gente falta oxigênio, é porque a gente tem excesso de CO2. Então tem os mecanismos centrais que regulam o nosso, para a gente viver, né? Isso é uma evolução. E os mamíferos são mais complexos, todos. Do morcego a gente, da baleia, enfim. E nós temos um centro de dor. Então, esse centro de dor é ele que faz essas respostas, né? Tirar o braço quando você coloca numa frigideira quente, ou pisou num prego, ou te faz procurar um hospital, ou enfim. Então, nós temos um centro que dá dor. Na fibromialgia, esse centro está alterado. Então, eu costumo explicar de uma maneira bem simplória para o paciente que esse centro é como um filtro, tá certo? E ele filtra as coisas importantes. Então, o que é importante, ele deixa passar e toda vez que passa para dentro, ele dá uma resposta. Então, isso é o que a gente tem falado. Eu coloquei a mão, está quente, eu tenho uma resposta. Eu tiro na hora o braço. Você imagina uma pessoa que o filtro, os buraquinhos do filtro aumentaram de tamanho. Então, o ventilador, o vento que o ventilador empurra na sua pele, te faz ter uma resposta. Então é aquela pessoa que tem uma contratura muscular constante, que está sempre o músculo tenso, porque ela está sempre respondendo ao ambiente. Ela está tendo, não é nem responder, é reagindo ao ambiente. Então, essa pessoa ela tem que ser tratada, porque ela passa a ter um perfil também emocional de não querer interagir com o mundo. Isso, a gente pode beirar ou entrar dentro de processos depressivos, porque o que regula o centro da dor são os mesmos neurotransmissores ou a mesma química que regula nossas emoções. Por isso que a gente trata a fibromialgia com antidepressivo. E não é qualquer antidepressivo, não é qualquer dose, né? Teoricamente, a gente não trataria a fibromialgia com analgésico, mas precisa, porque ela tem uma resposta periférica que carece de alguns analgésicos. Então, tem uma classificação que, olha, esse funciona, esse não funciona, esse aqui não adianta, esse aqui adianta. Então, a gente maneja esse tratamento no consultório. Mas o mais importante, e aí a gente cai na mesma, na parte, isso é a parte passiva, né? Agora a gente entra de novo na parte ativa. Se eu faço exercício, se eu melhoro minha musculatura, a elasticidade, o alongamento, eu vou conseguir com que a minha resistência, esse buraquinho do filtro, volte a diminuir de tamanho. E eu passo a responder ao ambiente de uma maneira tendendo ao normal, mesmo que seja às custas de remédio. Tá certo? Mas a gente vai conseguir doses menores, a gente vai conseguir que seu custo pessoal, e não é só financeiro, o custo pessoal não é só financeiro, seja menor, porque você vai ter vontade de sair de novo, você vai ir num restaurante, por mais que você se sente e aquilo te incomode, você vai se adaptar e você vai apreciar aquela pizza, porque você está com seu filho, com sua filha, com seu esposo, né? Mesmo a parte sexual, né? Que deve incomodar, né? Eu não consigo ter uma relação sexual, eu não consigo ter prazer, porque aquilo dói. Então a gente consegue, através de melhora da resistência à dor, transformar a vida da pessoa. Mas eu sempre falo, depende 10% de mim, de ter conhecimento como médico, de ter conhecimento, de saber te orientar, de saber te medicar, mas 90% de você. De fazer aquilo que eu estou te orientando, né? E a maior parte disso é um processo ativo. É um processo de buscar saúde, né? Porque o resto é correr atrás de doença. E tem, dentro disso que você disse, a gente percebe que quando um profissional é preocupado em promover saúde, Sim. A educação do processo talvez seja o ponto mais fundamental. Sim, né? exatamente. Porque até
existia, até existe em alguns lugares ainda, o estigma de que você entra numa consulta, seja com quem for, o fulano vai me passar uma receita de um negócio e vai resolver meu problema, Sim. né? E na verdade, o processo educacional É disso, muito importante. de convencimento da pessoa e de fazer ela confiar nesse processo, Sim. é muito importante. É um né? processo de convencimento mesmo, né? Até porque quando a gente está falando dessa minha área, eu estou falando de processos que não têm soluções fáceis. A solução sempre é transformação, porque não é mais como era antes. Entende? Então a gente tem que transformar a sua vida de uma maneira que ela se adapte. É uma nova vida. Aquele processo que está te. Então, assim, você pode chegar a não ter dor, você pode ter dor de vez em quando você se excede, mas você sabe que você vai ter e você tem meios já de prevenir. Então, aí que entra a parte passiva. Olha, pô, cara, eu melhorei meu joelho, eu tô louco para jogar uma bola. Tá bom, você sabe que depois vai ser foda. Você sabe que depois vai ser ruim. Entende? Mas aí você tem um remédio, aí você tem aqui, você vem aqui. Eu faço acupuntura, né, no consultório. E a acupuntura é um processo interessante porque ela me dá a oportunidade, eu fico até emocionado quando falo isso, porque é uma realidade. Ela me dá a oportunidade de estar com os pacientes toda semana. Então, o paciente que nem entrar no mérito de acupuntura funciona ou não funciona. Funciona. Para a maioria deles. Entende? Mas a possibilidade de nós conversarmos toda semana um pouquinho e aí entrar nesse processo de tentar convencer a pessoa é muito interessante. E é um processo educativo. É legal. Então, são oportunidades que eu tenho, né? Como estar, por exemplo, com você como personal toda semana. A gente se encontra 3 vezes por semana. Isso faz você me convencer de algumas coisas que eu não consigo ficar sem exercício mais. Me faz falta. Eu passei um mês de férias, eu tiro férias de tudo, eu volto e sinto falta. Entende? Então, esse processo de estar junto, e aí menos comigo e mais com o profissional que promove saúde, porque o profissional que promove saúde está mais junto com o paciente do que eu, como médico. Então, o papel do profissional que promove saúde é muito mais importante que o meu. Nesse processo de transformação da pessoa. Entende? Porque o meu papel é fazer com que ele chegue até você. Lógico, medicando, lógico que manejando aquele processo doloroso. Mas se eu conseguir que ele chegue em você, a chance de ganhar é muito grande. Como se tivesse colocado o trenzinho no trilho ali. Isso, agora isso. Ele vai seguir. Agora vai. Eu vou aqui ajudar, eu vou lá, o dormente, se está quebrado lá na frente, eu vou arrumar o dormente. Mas você tem que ficar no trilho, você tem que ir para frente. Entende? Esse trem também não pode ficar girando em círculo, ele tem que ir para frente. A gente tem que seguir, entende? É interessante isso. É uma coisa que o meu sonho é ter um processo. O sonho da clínica Sem Dolor, quando ela se formou, eu não falei uma parte do nosso processo de formação, mas o sonho da clínica Sem Dolor é que a pessoa que entrou na clínica, ela tinha que sair com um manejo já pré-determinado. Lógico que no começo a gente tinha um psicólogo que trabalhava com a gente tinha uma fisioterapeuta que trabalhava com a gente. Mas, assim, infelizmente, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Infelizmente, esse processo é custoso, então nem sempre o convênio ele vai pagar bem o profissional que não seja médico. Ele já não paga o médico bem. Tá certo? A gente tem que fazer volume. Isso é um problema. Né? E aí o profissional que não é médico vai ser subutilizado porque assim, poxa, eu vou ganhar R$10 por fazer uma fisioterapia, eu vou lá e ponho o choquinho mesmo e pronto, faço um monte. Entendeu? Então assim, é uma pena que a gente subutilize e a partir do momento que você tem que pagar para fazer esse processo, infelizmente, isso torna-se uma coisa elitista.
Sim. Porque é para quem pode, não é para quem precisa. Entende? Então é uma pena. Eu espero que ao longo do nosso... Eu talvez não veja isso na minha vida, mas eu espero que eu contribui para transformar isso. Eu acho que você vai ver, sim. Eu espero que sim. Eu acho que Eu você vai espero ver. que sim. Eu luto todo dia para isso. Entende? Dentro do que está ao meu alcance. Mas também existe a coisa das pessoas buscar. Porque, assim, se passar a exigir do poder público, do imposto que nós pagamos, elas passarem a exigir que essa resposta seja dada, quer seja na educação, ter uma boa educação, quer seja na saúde, ter uma boa assistência à saúde, porque correr atrás de doença é fácil, vai no pronto-socorro, resolve, tal, vai para casa. Mas exigir que seja exige uma promoção de saúde e que todo mundo tem que ser bem remunerado pelo que faz, porque todo mundo está doando seu tempo e não só estudando, como também o tempo é importante para a gente, porque o nosso tempo é finito, né? Sim, sim. Nós não somos eternos como físico. Uhum. Como alma, cada um tem a sua percepção de como vai ser isso. Isso não cabe a discussão aqui. Então, isso é uma coisa de cada um. Mas o nosso tempo é finito. Então, o nosso tempo é valioso. Se a gente for pensar como tempo, a gente vai, se viver bem, a gente vai ver 80 primaveras. Espero que chegue lá Espero também. que chegue lá. Então, a hora que você pensa nisso, a gente ficou tão pequenininho, cara, Uhum. que a gente tinha que aproveitar cada segundo para ficar melhor, né? Para ir para frente. Entende? Né? Exatamente. Então, a gente às vezes está ancorado em problemas, está ancorado em coisas. Lógico, não é fácil, não estou menosprezando o problema de ninguém, mas a gente teria que ter um pensamento, teria que ser orientado nessa direção de ir para frente, de aproveitar a nossa vida, né? Que a gente fala de viver o agora. Tá bom, vamos viver o agora, porque agora é aquilo que a gente está vivendo. Então, ter emoção, ter prazer, ter sentir vibrar, né, o corpo, Uhum. né, o coração acelerar de uma maneira gostosa, né? Você ter é que nem quando a gente vê um filho sorrindo, o primeiro passo de um filho, para quem tem filho, você vai presenciar isso. São emoções que faz a gente, eu sempre falo para a pessoa, tenta lembrar de uma coisa na sua vida que te causou, resgata uma memória que te causou emoção e tenha ela na sua cabeça, porque sempre que você se sentir triste, você resgata essa memória, que pode ser o primeiro passo do seu filho, que pode ser o primeiro sorriso, que pode ser um primeiro beijo, você não precisa saber de quem é, mas você resgata a sensação e aquilo te dá uma carga de adrenalina e de serotonina que Saúde é emoção também, emoção, né? claro. Promover saúde é resgatar isso, é incentivar isso de alguma forma. É prazer, né? Prazer. É um prazer. É prazer de estar vivo, é prazer de conseguir, é o prazer de conquistar. Então, isso é uma coisa química mesmo e elétrica do corpo, né? É aquela coisa que você olha, que você fala, você arrepia. Fala, nossa, até me arrepiou. Isso é emoção, isso é prazer, isso é uma coisa que modificou você. Então, a gente tem que ter essa, eu acho, né? É uma coisa que eu faço para mim. Tem que ter essas memórias que chega lá, é a varinha mágica, né? Chega lá, eu vou lá e pego esse pozinho, que é essa memória, e lembro dela, e lembro da emoção que eu senti, aquilo já vem à tona, então... E o cérebro responde a isso, né? Legal. Em relação ao processo todo de tratamento de dor crônica, assim, queria entrar num ponto que é menos específico do medicamentoso e tudo mais, mas a questão de hábitos angulares. E aí talvez algumas coisas que são muito importantes, eu queria que você falasse um pouquinho do quanto elas são importantes. Como, por exemplo, você ter a atenção, e eu tenho várias pessoas que chegam para treinar comigo e que têm um processo de dor já há bastante tempo, mas que elas nunca foram sequer perguntadas sobre como é o sono delas. Ah, poxa vida. O sono é algo... Eu sofro com sono, pessoalmente. Então é algo que eu estudei um pouco, que as pessoas são mal medicadas por sono. Sono é um processo que você tem que se... Eu vou dormir. Então, todas as coisas do dormir, elas têm que ser calculadas de uma certa maneira, né?
pessoalmente. Então, isso é instintivo, na verdade. Eu vou apagar a luz, eu vou desligar a televisão, eu vou. A importância do sono é que durante o sono, tem desde o processo de nós limparmos, fazermos uma faxina no cérebro do dia que a gente passou, para que a memória se concretize daquilo que é importante, ou daquilo que foi marcante, vamos falar assim. E nem sempre as coisas são importantes, mas às vezes elas são marcantes, né? Então, a gente precisa, é onde é feita uma faxina no cérebro. Então, para isso, a gente tem que ter qualidade, porque não é todo sono. Você dormir uma noite inteira não quer dizer que você teve uma boa qualidade de sono. Então, normalmente, quando eu pergunto, e é um questionamento que eu faço em toda consulta, como é o seu sono? Dorme bem? A pessoa fala assim, não, eu sou ótimo, durmo super bem. E a pessoa tem dor. Eu falei, tá bom, então vou mudar a pergunta. Como você acorda? Nossa, eu acordo cansado, eu acordo mal. Então, dormir a noite inteira não significa ter um sono de qualidade. Porque nós temos várias etapas do sono, né, fisiológicas, físicas mesmo, elétricas, vários níveis de sono profundo. Tem um sono que é muito importante, que é o sono REM, né, que é Rapid Eye Moving. Então é aquela hora do sono que a pessoa tá mexendo o olho, né, parece que ela está acordada, mas é um sono profundo. É a hora que a gente sonha. Então é a hora que a gente está fazendo a faxina dentro do. É uma hora de pouco relaxamento. Tem outros momentos do sono que a pessoa tem um relaxamento muscular, que serve para o músculo se recuperar. Então, dormir bem é uma das coisas mais importantes. Eventualmente, a gente fala da higiene do sono. Então, a pessoa que dorme bem, tem pessoa que. Eu invejo, juro, eu invejo a pessoa que sentou no ônibus e dorme. Eu invejo isso. Eu não consigo, cara. Não consigo Eu dormir. durmo em qualquer lugar, de Cara, qualquer jeito. Eu apago a luz do quarto, parece que meu cérebro ligou inteiro. Eu posso estar morrendo de sono no sofá. Parece que a hora que eu apaguei a luz, eu desperto. Impressionante, é a minha característica. Então, eu, de uma certa maneira, já aprendi a lidar com isso comigo. Então, eu uso um remedinho, sim, eu tenho um bom manejo do meu sono. Hoje eu durmo bem, eu acordo cedo, eu faço exercício, entende? Isso tudo, isso faz parte desse processo de higiene do sono. Todo esse processo do dia vai interferir em como vai ser sua noite. A qualidade do sono, um bom sono, né, começa de manhã. De manhã, na verdade. exatamente. Por isso que muitas vezes eu pergunto como é que a pessoa acorda, como é que é o seu despertar. Tudo bem, as doenças osteoarticulares, as artroses, existe um processo de rigidez matinal. As artrites também, os processos reumatológicos, que é diferente de doença osteoarticular. Os processos reumáticos são processos autoimunes, são processos genéticos ou autoimunes. Em algum momento, algum estímulo fez com que o seu corpo se voltasse contra você. E você tem uma artrite reumatoide, você tem um lúpus, você tem um processo que é um processo autoimune. Então, enfim, é um gatilho que você teve e pronto. Vamos lidar com isso. Não adianta chorar. Tudo é daí para frente. Isso. Né? Então, as pessoas que têm um processo de artrose, elas vão ter ou artrite, que são coisas diferentes. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, porque a gente chega lá e fala assim, eu tenho artrite e artrose. Eu falei, bom, você tem artrite ou artrose? Ou os dois? Porque muda o tratamento. Não é verdade? Enfim. Então, você tem uma rigidez matinal. Então, vai levar um tempinho. Aquela fala assim, eu preciso esquentar o corpo. Depois se eu precisar sair correndo para ir no banheiro de manhã, eu vou capengando, eu vou tropeçando, às vezes caio. Porque eu não respondo aquilo, porque não tem líquido lubrificante. Então, tudo bem, isso é uma coisa. Mas o acordar de uma maneira cerebralmente, né, uma palavra, enfim, não é essa palavra, mas com cérebro bom de manhã, descansado, disposto, isso é uma conquista. É uma conquista. No mundo de hoje, com rede social, com estímulos o tempo todo, a gente conseguir acordar bem várias vezes, né? Bem nesse sentido, é uma conquista. Entende? Então, dormir bem não quer dizer que você teve uma boa qualidade de sono.
né? Então, qualidade de sono tem a ver com higiene de sono, tem a ver com você se deixar descansar. É um processo, ter física e quimicamente no seu corpo uma maneira que você tenha uma boa qualidade de sono, que aquilo lá seja fisiológico, né? Então, o exercício é importantíssimo, o emocional é importantíssimo, a postura é importantíssima. Ah, doutor, eu não aguento mais trocar o colchão. Eu falei, tudo bem, não adianta. Colchão magnético, colchão da NASA, colchão da... Não adianta. É você o problema. É você que tem que se modificar, não é verdade? Então, sono é uma coisa. Bom, é tão importante quanto estar acordado, o dormir, né? O processo de dormir é uma coisa extremamente importante. Então, assim, eu tento manejar também. Existem outros problemas obstrutivos, né? A apneia do sono Sim. obstrutiva tem a ver com a obesidade e também não tem a ver com a obesidade. Eu tenho pacientes que são magros, né? É, e que tem muitas vezes tem um processo anatômico na orofaringe que impede, porque assim, o problema é os microdespertares ao longo da noite porque você não consegue respirar. Então, isso é a apneia do sono. Então, hoje existem exames que promovem isso. Então, pacientes que têm dor, por exemplo, a maioria dos pacientes de fibromialgia, eu peço uma polissonografia para ver como é que está a qualidade do sono, entende? Para ver se a gente pode interferir de uma maneira positiva nessa qualidade, quer seja com aparelhos, quer seja com alguma atividade, quer seja com alguma fisioterapia, enfim, né? Então, existem duas coisas diferentes. Existem os processos mentais, no sentido de ser emocionais, né? Então, ansiedade, depressão, uso de remédio, a higiene do sono também, olha, não pode tentar não tomar café à noite, que se você tem problema de sono, o café é um estimulante, tem chás que são estimulantes, né, que tem muita cafeína, então assim, não é fácil. Isso faz parte tudo de uma higiene. Então você precisa de um nutricionista, você precisa de um profissional que vai orientar a sua atividade física, isso tudo faz parte da higiene do sono. Isso tudo faz parte desse processo onde a gente tenta dormir melhor para por viver acordado seja ótimo, né? Então são coisas que estão casadas, não dá para separar, né? Hoje, eu vejo que tem muita gente que tem eu entendo até essa preocupação, mas tem um preconceito com tomar algum medicamento para dormir. Mas é melhor... O cenário ideal seria você mudar alguns hábitos, não precisar de absolutamente nada e começar a dormir bem. Mas nem sempre isso acontece, né? A gente vê assim, tem dois tipos de... Eu vejo no dia a dia, eu não sou especialista em sono. Eu estudei um pouco de sono por causa de mim, por causa de eu pessoalmente, e porque meus pacientes precisam e porque falta esse profissional. Tá certo? A gente tem algumas pessoas que fazem isso, mas assim, poxa, eu preciso de uma consulta num profissional X. Daqui 6 meses. Porra, não dá. Então é melhor eu tentar entender um pouquinho e já dar para ele esperar esses 6 meses, porque eu sempre peço para ele passar num profissional. Eu vou já ajudando até para que esse profissional já tenha uma ideia do que já foi feito, do quanto melhorou, no quanto não melhorou, enfim. Então, é um processo. Então, existe pessoas que têm uma insônia de inicialização do sono. É o meu caso. Eu tenho dificuldade de iniciar o sono. Mas depois que eu inicio o sono, eu durmo bem. Se eu acordar de madrugada, eu volto e durmo de novo. Mas eu tenho uma dificuldade. Então, isso tem um tipo de tratamento. E tem aquelas pessoas, como vocês, que eu invejo, que deitou, dorme. Mas acorda várias vezes à noite. Nem sempre é um... mas as pessoas falam assim, eu tomo diurético, acordo para fazer xixi. Tá, mas se você acordar uma vez para fazer xixi, tá bom. Esvaziou a bexiga. Mas você não precisa acordar várias vezes. A não ser que tenha alguns outros problemas, próstata, enfim. Mas não precisa. Então, tem um problema de manutenção de sono. E tem os problemas mistos. Eu tenho dificuldade de iniciar o sono e acordo várias vezes à noite. Então, cada um tem um manejo mais específico. A higiene do sono, pré-sono, deve ser para todo mundo. Então, 1 hora, meia hora antes de deitar. Recomenda-se hoje nem ler.
Entende? Vai deitar? Vai. Desliga a luz, apaga a luz e vai dormir. Tá certo? Então, isso é um processo de higiene, né? Até fazer exercício à noite, às vezes, atrapalha. Sim. Porque você estimula, né, a alimentação. Chocolate é um estimulante terrível, entende? Então, assim, terrível, uma delícia, mas terrível para quem precisa Sim, dormir. sim. Não é Parece verdade? inofensivo. Parece inofensivo. Ah, chá preto, adoro tomar um chá preto antes de dormir. Bom, você tomar um bule de café é do mesmo tamanho. Tem cafeína igual, né? Então, e eu vejo assim que muita gente tomando benzodiazepínico, que são remédios para ansiedade para dormir. Existiu uma fase do nosso, eu tenho muito paciente que usa o clonazepam para dormir, e são esse tipo de medicação, que são os faixa preta, eles têm uma faixa preta ali, não é à toa. Eles têm uma coisa que chama dependência, por isso que eles têm a faixa preta. Então, eles causam dependência. Então, o paciente fala, doutor, eu queria tirar o meu clonazepam. Eu falei, você vai procurar um psiquiatra. Eu não vou assumir essa retirada, porque pode levar... Quanto tempo você toma? Ah, faz 20 anos. Talvez leve 5 para tirar. Não é tão Não é simples, né? tão simples. E se você quer resolver tirar de uma vez, você vai entrar em colapso. Você vai... Sua família vai sofrer, você vai sofrer, quem está no seu entorno vai sofrer. Quanto tempo? Não sei. Então a gente tem, mas eu ajudo no manejo. Se o seu psiquiatra ou profissional que tipo, se dispuser a tirar essa medicação de você, eu ajudo no manejo. Como? Com medicações, com acupuntura, com tal, com coisa. Mas enfim. Então, essas medicações são mal utilizadas. E tem um outro problema dessas medicações, que é um nome, um palavrão que chama taquifilaxia, que significa que você precisa de doses cada vez maiores para um efeito menor. Então, todas essas drogas, né, as drogas analgésicas também têm esse padrão. Algumas, principalmente os morfínicos, os derivados de morfina, também tem. Por isso que a gente faz rodízio de opioide num paciente que usa opioide. A gente tem que mudar de tempos em tempos a medicação que ele usa, porque muitas vezes ele pode até causar dor. A gente fala de hiperalgesia causada por opioides. Entende? Então ele tem uma faca uma faca de dois gumes, então ele tem que ser bem manejado. Talvez por isso, como a gente não aprende isso na faculdade, ninguém aprende dor na faculdade. A gente aprende que dor não deve ser tratada, deve ter tratado a causa. Então existe um preconceito e até o uso de opioides péssimos. A famigerada meperidina, que é a dolantina que as pessoas dão no pronto-socorro, que eu tenho lutado há 20 anos para tirar isso do pronto-socorro. Entende? Porque ela pode viciar na primeira dose. A pessoa pode passar a ficar dependente dessa medicação na primeira dose. Entende? Então aí eu criei um problema. Eu quis ajudar, tá bom, mas eu criei um problema. E por desconhecimento. Então é melhor tirar isso do pronto-socorro. É melhor não usar. Né? Enfim, a gente usava em casos muito específicos, como infarto, que a pessoa chegava com uma dor terrível, era uma medicação de emergência, né? Na anestesia a gente usava para tirar tremor pós-cirurgia, mas assim, pegava uma ampola, diluía para 40 e fazia 1 ml de 1 em 1 até a pessoa diminuir. Então era um manejo bem específico e bem determinado de como fazer. Enfim. Então, assim, eu me perdi um pouquinho no nosso tema que a gente estava. Fui Tudo longe, bem. fui longe, fui longe. Segue, Fui segue. longe, vai, a coisa vai indo e. Enfim. Então a gente estava falando de sono, né? Então, voltando ao Isso. sono, eu acho que é isso, Renan. Acho que a gente tem que ter um respeito ao sono, respeitar e respeitar nossas dificuldades e procurar ajuda. Porque isso é promover saúde. Eu acho que o norte todo nosso aqui desse bate-papo é uma promoção de saúde. Em pessoas que carregam um fardo, né? Que é, no caso da minha especialidade, é a dor, que é um fardo. Entende? Então, sempre que a gente conseguir disparar esse gatilho, que é da pessoa entender que ela precisa promover saúde, precisa buscar saúde, em vez de ficar correndo atrás de doença, eu venci. Eu como profissional,
venci. Tá certo? Pode até que essa pessoa não dependa mais de mim, dependa de outras coisas. Pode ser que até que o meu conhecimento esteja aquém do que aquela pessoa precisa. Então, eu tenho que ter humildade para pedir ajuda, encaminhar ela para uma pessoa que seja mais... que dê um destino melhor para aquele problema, entende? Porque eu não sei tudo, nem sei fazer tudo, entende? Mas o que é importante para a gente como profissional é ter o conhecimento que existe. Eu não preciso fazer, mas eu tenho que estar atualizado a ponto de saber que aquilo existe e que aquilo seja socioeconomicamente viável para que aconteça. Entende? Porque isso também é um problema do manejo. Olha, tem uma terapia que surgiu para essa doença lá na Inglaterra e custa $1 milhão. Tá bom, não é para todo mundo. Eu tenho que considerar isso experimental. Tá certo? Nem foi usado em tanta gente assim para saber, olha, funciona pra cacete. Nem sempre funciona. Uhum. Então, essas coisas que a internet ou que as redes sociais nos faz de acreditar que existem respostas milagrosas... Isso está em tudo, né? Isso está em tudo. Então, assim, eu falo também para o meu paciente, o milagre é você que faz. Quem pode fazer milagre aqui é você. Todo o resto, porque, mas Deus, está ótimo. Deus te mostra a porta. Se você acredita nisso, Ele está te mostrando a porta. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher entrar por essa porta ou não. Mas Ele não vai te carregar para dentro do cômodo, porque Ele já te mostrou a porta. Poxa. Depende de você. É incrível. Lógico, isso é um milagre. Você tem uma porta para abrir, esse é um milagre. Não é verdade? Eu penso assim, pelo menos. Entende? Porque não existe essas coisas bíblicas. Tá certo? Porque senão a gente não tinha essa violência toda no mundo. Não tinha tanta gente morrendo em todo lugar. Porque bastava a gente querer, né? Orar e ter boa intenção e pronto. Não é assim, né? Então eu sempre falo para eles, o milagre é a gente que faz. Se você conseguir transformar a sua vida a partir de uma porta que lhe foi mostrada por essa entidade divina que você acredita, porque eu não vou falar de religião, eu sou uma pessoa religiosa, mas não é uma coisa individual, eu vejo isso como uma coisa individual, eu não posso impor isso, a minha verdade às outras pessoas, então eu estou falando de uma maneira genérica, cada um tem a sua fé, vamos dizer assim, né? Eu acho que fé vai além da religião, mas cada um tem a sua fé, e dentro dessa fé, se você acreditou, então você tem que olhar os sinais. Eu sempre conto a historinha eu brinco com meus pacientes que tava enchente e tinha uma pessoa em cima do telhado rezando, pedindo a Deus um milagre para salvar ele. E aí passou um barco, falou, vamos aí. O cara falou, não, pode deixar que Deus vai me salvar. Tá bom, foi embora. Aí passou um outro barco maior, vamos aí, não, Deus vai me salvar. Veio um helicóptero, vamos aí, não, Deus vai me salvar. Ele morreu. Aí ele perguntou para Deus, Deus, eu fiquei rezando lá, pedi para você. Ele falou, eu te mandei um barco, te mandei outro barco, te mandei um helicóptero, você não entrou, você escolheu não entrar. Não é verdade? Perfeito. Então, assim, eu brinco com meus pacientes sobre isso, porque assim, por isso que eu falo, o milagre a gente faz de aceitar a orientação, de aceitar a porta que nos foi apresentada, de abrir essa porta, entrar para dentro desse mundo, que é um mundo diferente, normalmente é um mundo novo, eu nunca fiz exercício, vou fazer exercício, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz terapia, vou fazer terapia. Então, é um mundo novo, tá certo? Mas a gente tem que ter a humildade de aceitar isso, de enfrentar isso. Como eu tenho a humildade de reconhecer meus limites, de reconhecer que eu preciso de ajuda em muitas coisas, que eu não posso... E hoje eu particularmente, eu quero ajuda. Eu busco ajuda, entende? Eu vou atrás de ajuda, né? Não pode... A gente tem que ser humilde. A gente tem que, nessa vida, a gente tem que... É uma vida social, a gente depende das outras pessoas. Então, né? A gente tem que... se abrir também. Se abrir, deixar o peito aberto e receber mesmo, entendeu? Receber ajuda e aceitar e ser agradecido, né?
enfim. Eu queria entrar num tema agora, se você quiser falar um pouquinho disso. Eu acho que é importante porque existiu um movimento há pouco tempo de como se a gente tivesse descoberto algo que revoluciona tudo, que cura tudo, que trata tudo. E eu sei que você se especializou nisso, Sim. né? Aham. A especialização pela USP, inclusive, Sim, né? Em medicina canabinoide. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho em que pé que isso está, qual é a sua visão específica sobre esse assunto. Hoje existem várias plataformas que treinam médicos para medicina canabinoide, tá certo? Uhum. Eu fui fazer a especialização da USP porque ela me chamou a atenção. Ela chama medicina canabinoide baseada em evidências, tá certo? Então, muito se fala em evidências hoje. Então, eu fui lá empolgadíssimo. Eu falei, pronto, descobrimos que a cannabis é bem isso, é a solução para tudo. E esse é um EAD, né? Com aulas online e tal. Foi bem bacana, é bem instrutivo, tem prova, tem tal, tem título, enfim. É uma plataforma que a gente herdou da pandemia, né? Uhum. Que não era mais presencial. Uhum. E é um conceito que dava para ser assim. Enfim, então foi bem bacana. Mas foi um tapa na minha cara, porque de repente, a hora que eu terminei o curso, eu falei, puta merda, isso não funciona para nada. E o que a gente vê, na verdade, aí entrando no mundo, né, e estudando um pouco mais, indo um pouco mais a assunto, porque assim, o que é evidência? Evidência é aquilo que é estudado. O fato de não ter evidência não significa que aquilo não funcione, Exatamente. tá certo? Significa que não tem estudos suficientes que corroboram com com aquela ação. Então, se a gente nos basearmos nesse conceito, então, porque é diferente não ter evidência de ter evidência negativa. São coisas bem diferentes. Bem né? diferentes, completamente diferentes. Então, a evidência negativa não funciona. Tá bom. Evidência positiva, funciona. Não tem evidência, não tem estudo suficiente. Então, cabe a nós, profissionais, entendermos como funciona. Então, falando de medicina canabinoide, nós temos um sistema endocannabinoide no nosso corpo, que são dois sistemas. Um sistema que está no sistema nervoso central, que é mediado pela anandamida. A anandamida nós produzimos, como nós produzimos endorfina, que é um análogo à morfina. Então, nós produzimos a anandamida, que é um análogo ao tetrahidrocannabinol, que é um dos componentes da cannabis. Então, o tetrahidrocannabinol é muito conhecido pelo seu uso recreativo, tá certo? Mas nós temos ele só funciona Que é o que é comumente chamado de THC, de né? THC, né? Então, tem algumas variantes do THC, né? Delta 8, Delta 9, um é mais comum, outro é menos comum, enfim. Mas todos são análogos à anandamida, que é o endógeno. O endógeno é quando nós produzimos. Enfim. Então, ele é conhecido, como eu disse, pelo uso recreativo, porque ele tem alguma transformação do nosso sistema nervoso central, que promove nas pessoas a famosa viagem. Nem sempre, essa viagem não tem a ver com os cogumelos que provocam alucinação, ou com... são momentos de, sei lá, prazer, como dizem, ou de satisfação, ou de relaxamento, enfim, isso tudo na parte mental. Eu esqueci o nosso. É uma sigla, o componente endógeno, me fugiu agora, desculpe. Mas tem um componente endógeno e tem um outro lado que é o. Então, nós falamos do central. E tem um sistema endocannabinoide periférico, tá certo? Que é mediado pelo canabidiol. E o nosso endógeno, que eu me esqueci agora. Enfim. Mas vamos falar de canabidiol, que é o que vem aí. Então, o canabidiol, ele teoricamente, ele não tem uma passagem do sistema nervoso central. Então, ele age perifericamente. Tanto que o canabidiol, ele não é considerado doping. Tá certo? E a gente entende o canabidiol como um modulador.
principalmente do sistema, nosso sistema inflamatório. Tá certo? Então eu passei então a ter, quer dizer, então assim, não serve para tudo. Uma coisa que eu aprendi no curso é que quando a gente vai usar canabidiol, como ele não serve para tudo e serve para tudo, porque dizem que serve para tudo, eu sempre pergunto para o meu paciente, o paciente chega lá, quando eu ofereço, eu proponho para o paciente usar, então eu falo, eu proponho com tal, tal, tal objetivo. Quando a pessoa me procura, porque fica sabendo que eu prescrevo, que eu tenho uma formação, às vezes nem tenho, sabe que eu prescrevo. Tem um monte de gente que prescreve aí, cobra uma bala para isso, entendeu? Então, o que eu entendo é que a gente tem que ter objetivo. Então, eu pergunto para o paciente, qual é o seu objetivo? O que você pretende com isso? Para que você quer? Então, a gente entende uma unanimidade no mundo da medicina canabinoide é que ele é um ótimo ansiolítico. Ansiedade é diferente de depressão. Para depressão, ele não serve, não é que não serve, não tem evidência. Entendi. Tá certo? Uhum. Tá? Como não tem grandes evidências para Parkinson, como não tem grandes evidências para tratamento da doença. Mas como adjuvante é diferente. Então vai um paciente lá com Parkinson me procurar. Falei, doutor, vamos usar o canabidiol? No meu pai, ou no meu esposo, ou enfim. Porque assim, eu não trato epilepsia. Então eu não recebo pacientes com epilepsia, ou crianças principalmente. Tem profissionais para fazer isso. Não é minha área ver criança, não é minha área, entende? Então assim, eu prefiro que outros profissionais, dentro da minha humildade, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para lidar com esses processos. Tem profissionais para isso que são muito melhores que eu. E o paciente vai estar muito melhor assistido com esses profissionais do que comigo. Mas, muitas vezes eu recebo um encaminhamento, um paciente com Parkinson. Então, eu falei assim, doutor, eu queria tratar meu Parkinson com canabidiol. Eu falei, não vai adiantar. Você tem que continuar seu tratamento de Parkinson. Tá certo? Usando seus GABAérgicos, usando seus antiparkinsonianos. Mas, tem uma coisa que é interessante. O canabidiol vai te ajudar na dor. Como que vai ajudar na dor? Porque por mais que ele não tenha uma ação na espasticidade central, tá certo? Causada por um dano central, por exemplo, na fibromialgia ele já ajuda, porque a fibromialgia tem uma espasticidade ou tem uma contratura muscular porque ele está reagindo ao mundo. Então, para a fibromialgia é uma coisa que eu tenho tido uma boa experiência. Eu estou falando do processo do Parkinson, ele vai ajudar, por quê? Porque vai melhorar a ansiedade e você vai passar, e vai melhorar a dor no corpo, talvez não melhore o tremor, talvez não melhore, talvez, porque não tem evidência para isso, não é o objetivo, por isso que eu falo de objetivo, Sim, não sim, é o sim. objetivo do tratamento melhorar seu tremor, o objetivo do tratamento é melhorar sua qualidade de vida. Seu sono, sua ansiedade. Então, se a gente já modificar isso, as outras medicações que você não espera isso vão melhorar seu tremor. No Alzheimer também. Eu posso proteger o cérebro do meu pai por causa do Alzheimer? Não sei, não tem evidência para isso. Mas existe no Alzheimer um processo que chama síndrome crepuscular, que é a hora que no fim do dia, onde a pessoa tem um processo de... ela não sabe mais onde ela está, ela não se reconhece no espelho, isso em processos avançados de Alzheimer, né? Ela não se reconhece no espelho, ela está perdida, ela acha que ela não está na casa dela, ela não sabe onde ela está. Nesse ponto, o canabidiol é bom. Entende? Então, se a gente tiver objetivo, a gente vai ter um bom uso do canabidiol e vai ter resultado do canabidiol. Então, ele não serve para tudo. Então, eu vejo pessoas que falam assim, doutor, eu estou tomando cannabis. Tá bom. Para quê? Para melhorar minha saúde. Eu falei, tá, mas melhorou? Não sei. Você está gastando uma grana, cara. Entende? Porque é caro. Ainda é caro. Por que é caro?
Se a plantinha a gente pode produzir. Não, não pode produzir, é crime. É só importado, né? Não, já tem nacionais, Tem. tá certo? Em dosagem, assim. As medicações, ela tem o isolado, então canabidiol isolado. Tem o canabidiol, que é um broad spectrum, que é o canabidiol com outros precursores, mas não tem THC. E tudo que tem uma dosagem de THC, que no Brasil é permitido até 0,03%, então tem 97,7% do resto. E só 0,03% de THC, que é o componente. Então, esses são os full spectrum. Então, quando a gente vai lidar com dor, o dor é um processo central também, né? Então, o nosso sistema nervoso, o nosso centro da dor está no cérebro. Então, ele é do sistema nervoso central. Então, como o canabidiol não passa essa barreira, eu tenho que ter alguns precursores. Eu tenho uma quantidade mínima de quase um cheiro de THC no. Mas tem os outros, tem HCV, tem THCV, tem precursores. E aí também tem os terpenos, tem uma série de coisas. Terpeno é como assim, alecrim tem terpeno, é o cheiro. Entende? Qualquer erva, o hortelã tem terpeno. Então esses terpenos são terapêuticos. Tá certo? Então, o cheiro de limão, o cheiro cítrico, ou o cheiro ocre, ou o cheiro amargo, são terapêuticos. Então, o full spectrum também tem os terpenos, que são terapêuticos. Ah, mas eu não sinto gosto de nada. Tá bom. Eles põem pimentinha para você ficar, pra você entender onde na boca. Tem uma piperina normalmente no composto de cannabis. Para você entender como é que ele está na sua boca, porque às vezes é melhor não engolir, é melhor você ficar com ele mais tempo, são óleos, então você ficar com ele na boca um tempo para ele ser absorvido mais rápido pela mucosa oral. Sim. Do que ser pelo estômago, entende? Então, dentro desse espectro de classes de medicação, nós vamos escolher para um paciente, por exemplo, um paciente que trata de depressão, tem uma depressão grave e precisa relaxar a musculatura, eu não vou escolher uma pessoa com fibromialgia, por exemplo, eu não vou escolher o full spectrum, porque eu não quero atrapalhar o tratamento que o psiquiatra está fazendo. Eu vou agir só perifericamente. Mas todos melhoram, mesmo assim, mesmo sem ser o full spectrum, todos melhoram a ansiedade. É impressionante. É uma coisa que todo mundo fala e é uma unanimidade em quem estuda o canabidiol. Eu sempre bato nessa tecla, lembrando que ansiedade não é depressão. Ansiedade é aquela sensação de que algo vai acontecer, de que é o que não nos deixa muitas vezes ir para frente e tal, porque tem medo e tal. Então isso reduz esse processo. E é interessante. Mas na experiência da dor é interessante. Eu tenho tido boas experiências. Eu tenho paciente de Parkinson que relata uma boa experiência dentro dos objetivos que nós determinamos. E da mesma maneira que eu tive pacientes que falam assim, qual que é o seu objetivo? É melhorar a dor. E depois de 1 mês, 2 meses que ele volta, o primeiro mês a gente faz um processo progressivo de dose para entender como é que funciona naquela pessoa, se existe efeito colateral, se não existe. Então, o primeiro mês normalmente eu faço uma progressão de dose, foi assim que eu aprendi, para que a gente vai chegar, nosso objetivo é chegar em X miligramas por dia. Então, a gente, principalmente em idoso, tal, então a gente faz uma progressão de dose, né? Até entender, olha, então eu faço uma tabela, vamos progredindo 5 gotas por semana ou 5 miligramas por semana. Eu espero uma semana a pessoa se adaptar à dose e depois a gente progride. E a maioria das medicações é assim mesmo. Se você fizer um manejo responsável dos remédios, mais ou menos, sempre tem que ser um processo progressivo, principalmente nessas drogas de longa duração. Então, aí a gente faz uma progressão e os pacientes que eu prescrevi para dor, ele tem evidência em dor neuropática, tá certo?
O THC tem evidência em dor neuropática. Como nós não temos THC na maioria dos nossos compostos, tem específicos, tem sim. É mais restrito, é mais caro, enfim, mas tem. As pessoas quando voltam falam assim, doutor, minha dor não melhorou muito, mas eu estou melhor, eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais relaxado, eu sinto que minha ansiedade, meu nível de estresse no dia diminuiu. Falei, que bom, você quer continuar ou não? Falei, não, vamos continuar porque isso fez bem. Não era o nosso objetivo, mas como eu acompanho o paciente de uma maneira mais próxima, procuro acompanhar, se houver a possibilidade. Se não houver também, olha, doutor, não tem dinheiro, ou eu compro isso ou venho na consulta. Tá bom, eu te dou a consulta. Tá bom, você vem aqui. Me interessa também. É meu interesse, eu não posso ser hipócrita de falar, eu também estou estudando isso, eu também estou querendo entender isso. Então, tá bom, nós vamos acompanhar você de algum jeito, tá certo? E aí a gente vai. Então, a não ser na fibromialgia, porque como a fibromialgia é um problema central e a ansiedade é extremamente vigente no paciente de fibromialgia e o contratura muscular é extremamente vigente no paciente de fibromialgia, eles melhoram bastante. A parte de sono também é interessante, tem compostos, tem preparados específicos para sono. E eu já comentei isso com você, e depois que eu estudei, eu fui tentar tomar medicação. Particularmente, eu fui fazer uso. Então, do que eu estudei, eu achei um broad spectrum para mim, que não é o full spectrum e não é o isolado. Então, eu uso canabidiol com canabigerol e canabidiol com canabinol, que são 2 componentes precursores, para tratar meu sono. Nós conversamos já que eu tenho insônia. E eu falei, putz, merda, então depois de 1 mês, 2 meses, cheguei na dose, fiz o mesmo esqueminha que eu faço com os pacientes comigo, fui progredindo na dose, eu também estava com medo de tomar, eu confesso que eu também estava apreensivo, eu falei, pô, será que vai atrapalhar meu dia, vai comprometer o meu lado profissional e tal? Então eu tive medo, confesso. Mas não atrapalhou nada, pelo contrário. Então eu cheguei à conclusão, depois de uns 45 dias, que em relação ao meu problema de sono, não me ajudou muito. Mas eu fiquei menos ansioso. Então a gente vê isso muito, poxa, trânsito é uma coisa complicada, né? No Iguaçu já é complicado, já está complicado o trânsito. Eu fiquei mais calmo, eu fiquei mais assim, eu fiquei mais calmo no dia. Falei, pô, foi legal. Uma coisa legal, isso eu tenho comentado com você para a gente estudar. Eu faço exercício, não tenho dor no pós-exercício, aquela dor terrível no outro dia. Eu sinto que mexeu, eu sinto onde a gente fez exercício, mas não tem aquela dor de me deixar travado. Eu falei, pô, foi legal. Vou continuar tomando, já faz 1 ano que eu tomo. Entende? Então eu tenho uma dose legal, eu tenho um manejo legal disso. Então, assim, eu tenho uma experiência pessoal também em relação a esse uso, sempre com objetivo. A gente já pode até mudar o objetivo depois, a partir da experiência que a pessoa tem. Mas assim, eu vejo uma bandalheira de prescrição de canabidiol. Não dá para começar só por começar, né? Cara, assim, as pessoas procuram pelas coisas. Mas, gente, é que eu falo, se você quiser fazer uma cirurgia e não precisar, alguém vai te operar. E aí você vai pegar um passivo na sua mão. E o grande problema das pessoas que têm colegas aí que prescrevem para qualquer um, de qualquer jeito, para todo mundo, manda manipular, eu sinceramente, é um produto tão restrito que eu não sei de onde vem a pessoa que manipula, eu não sei de onde que ele consegue. Eu não sei se é purificado, eu não sei se é a dose. É a mesma coisa lógico que essas cooperativas que o fazem para tratamento de pacientes que não têm condições de comprar, para epilepsia e tal, eles têm uma assistência profissional para manejar isso. Então é um caso diferente. Eu vejo de maneira diferente. Diferente da pessoa da farmácia que resolveu manipular isso. Falei, pô, de onde vem? Qual o grau de pureza? De que planta que é? Entende? O que a pessoa está tomando? Eu tenho dúvida. Entende? Eu não estou desmerecendo o profissionalismo das pessoas que fazem isso. É um questionamento. Eu estou questionando a origem do produto que ele manipula. É diferente.
Entende? Então, eu sempre proponho ao meu paciente a gente começar com algo que eu conheço, que eu sei a origem, porque se a gente está buscando um objetivo, entende? Se a gente está mirando um objetivo, eu tenho que saber o que... Eu sempre proponho para o meu paciente, falo assim, olha, nós vamos começar um tratamento, eu lhe proponho você começar um mês com o original. Porque existe uma responsabilidade da indústria farmacêutica, existe, lógico, sem entrar no mérito de que é uma coisa comercial e tal. Sim. Existe uma responsabilidade da indústria. Então, eu lhe proponho começar o primeiro mês com um original, que tem de várias marcas, não precisa ser uma marca específica. Eu não tenho nenhuma relação com a indústria farmacêutica. Eu, pessoalmente, não tenho conflito de interesse com a indústria farmacêutica. Tá certo? Eu não ganho nenhum dinheiro para prescrever isso ou aquilo. Tá certo? Mas eu proponho qualquer uma das marcas para o paciente. Tá certo? Mas começar o primeiro mês. Por quê? Porque se não que seja manipulado, eu volto a reiterar, eu não desconfio do profissional que manipula. Da matéria-prima. Eu desconfio da matéria-prima. Uhum. Tá certo? Porque a gente sabe que a Índia é um grande produtor de matéria-prima farmacêutica para o terceiro mundo. Muitas vezes mas pode... mas e a indústria farmacêutica também pode comprar esse material? Pode, mas existe uma responsabilidade. Ela pode ser processada, ela tem CNPJ, ela tem um código de ética, ela tem um compliance, que é uma coisa hoje que dita a indústria farmacêutica séria. Então, você pode processá-la. Você vai processar quem? A Índia? O governo da Índia? Aí não dá. Você vai processar o farmacêutico que manipulou na boa fé? Excelente. Ó, antes da gente fazer essa gravação, né? Eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Para quem não segue, Saúde e Performance TV, lá no Instagram. E a gente pegou algumas perguntas aqui de algumas pessoas que participaram. E algumas coisas você até já falou mais profundamente, mas ainda assim eu vou fazer algumas delas. Tiveram algumas perguntas repetidas, então eu juntei algumas coisas aqui que são parecidas. E vamos lá. O seguinte. Você percebeu que eu falo pra caramba, né? Isso é excelente. Eu sou acanhado. Não, mas isso é excelente. Aqui, ó, uma delas perguntando específico sobre canabidiol. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Já matou essa eu estou à disposição depois na clínica para, enfim. Tá sempre marcado aqui o contato da clínica, tá? Da Sindolor. Então, se alguém tiver algum interesse em conversar mais, alguma coisa, tá aí. Olha só essa pergunta, bem legal. Existe dor psicológica? Olha, a gente entende que não existe mais esse conceito de dor psicológica. Existe uma doença que é uma síndrome, fugiu o nome agora. Que a pessoa inventa problema para poder ser manipulada ou ser, enfim. Enfim, esqueci. Se eu lembrar, eu falo o nome. Mas existe. Mas, mesmo assim, não é psicológico. É um problema psiquiátrico. Tá certo? Enfim. A gente fala hoje que existe dor comportamental. Tá certo? Então, existe um comportamento doloroso. Então, isso envolve vários espectros. Tá? Emocional, físico, algumas vezes... enfim, é comportamental. É o comportamento. E o comportamento vai desde como você se senta no dia a dia, até como você dorme ou como você se lida com a sua família. Então, existe um comportamento. Existem ganhos emocionais do paciente com a dor. Isso é diferente. Tá certo? Então, um paciente que se sente, uma pessoa que se sente preterida dentro da família, ela pode supervalorizar a dor dela para chamar atenção. Isso não é dor psicológica. Tá certo? Isso é um problema emocional, comportamental. Ela está fazendo um comportamento para ter um ganho. Tá certo? Então, assim, eu não acredito e eu não lido como nenhuma dor
como psicológica. E eu procuro fazer com que as pessoas se desacreditem disso. Isso não existe. Perfeito, perfeito. Entende? Ótimo. Aqui tiveram duas perguntas bem parecidas, que eu acabei juntando elas aqui, ó. Basicamente se existe diferença entre as pessoas na percepção da dor, né? É uma questão de sensibilidade mesmo, maior ou menor, ou de resistência maior ou menor de cada pessoa. Isso também eu entendo isso como um comportamento, tá certo? Então, assim, a gente pode ter pessoas que têm uma hiperalgesia, que é uma sensação dolorosa para um mesmo estímulo maior do que da outra pessoa. Existe pessoas que têm uma hipoalgesia, então é uma sensação menor de dor, uma resistência maior à dor do que uma outra pessoa. Mas eu acho que isso é comportamental, tá certo? Isso é muito individual e sim, existe. Mas existe até doenças onde a pessoa tem ausência de dor, que é um problema. É uma pessoa que tende a morrer a qualquer minuto, porque a dor é um mecanismo de defesa. Se ela não tem esse principal mecanismo de defesa, ela está sujeita, se expõe muito mais, ela está sujeita a se expor, né? Ela vai quebrar um pé e não vai sentir, ela vai ter um hematoma na cabeça e não vai sentir, ela não sente dor, tá certo? Como fazer um paralelo, e não é bem assim, mas eu vou falar um paralelo da hiperalgesia, da fibromialgia. Tá certo? Mas você vai ter uma sensação de hiperalgesia toda vez que você tem um local, por exemplo, a região de um processo doloroso crônico localizado. Se você ficar embaixo do chuveiro e a água cair igualmente dos dois lados, naquela temperatura tal, você vai sentir mais do lado que está. Que você tem o problema. Ali, então, existe uma hiperalgesia localizada no processo de dor. Então, mentalmente ou quimicamente ou organicamente no cérebro, sim, tem pessoas que podem sentir. As pessoas sentem dor de maneira diferente, mesmo culturalmente, que também interfere. Por isso que eu falo que é um comportamento. Entende? Tem pessoas que são mais resilientes ao processo de sofrimento do que lidam melhor com isso. Então, é muito individual e, sim, existe de uma certa maneira, eu entendo que existe. Legal. E aqui. Essa foi. Olha que interessante. Da Isabela essa pergunta. Quais são os tratamentos não farmacológicos para a dor? Olha, os tratamentos não farmacológicos passam a envolver uma gama grande de profissionais. Tá certo? E é o que eu falo, o médico tratando dor, ele é 10% do tratamento. O resto, que é o milagre, é o paciente que faz. E nesse milagre vão envolver outros tipos de terapia, né? Então, lógico que nós estamos falando das dores benignas, né? É lógico que isso tem que ser bem direcionado e tal, mas assim, e dependendo também dos processos dolorosos, mas a reabilitação é o principal. Então tem a reabilitação, que é um processo físico, que envolve processos como fisioterapia, educação física, ganho de musculatura. Então, sim, existe. A Isabela está falando de outra coisa também, mas eu vou chegar lá. Existem os processos de saúde mental, que são importantes. Existem terapias específicas para processos dolorosos, que são mais rápidas, né? Que são as terapias cognitivo-comportamentais. Então, elas interferem de uma maneira específica naquele processo doloroso, que é interessante. Não é uma terapia de longo curso, não é um freudiana, junguiana, ou enfim, tem vários tipos de escolas de psicologia. Então, assim, às vezes eu até falo para o paciente assim, mas eu não gostei daquele psicólogo. Você não é do psicólogo que você não gostou. Você não gostou do método. Vamos procurar outro método que você se adapte.
entende? Eu fiz psicodrama quando eu fui fazer terapia. E foi um método que, para mim, foi muito legal. Tá certo? Então, é um método dentro dos vários outros, né? Sim. Mas na dor, normalmente, a gente começa com a cognitivo-comportamental. Também a acupuntura eu considero uma terapia não farmacológica, né? A acupuntura é um processo chinês que usa agulhas, né? Basicamente, ao longo do corpo. Então, é uma outra maneira de a gente pensar a medicina. Eu falo que sempre que é uma medicina baseada em fluxo de energia, então é totalmente diferente da nossa tradicional ocidental, entende? Então, para mim mesmo, quando eu fui fazer o curso de acupuntura, foi um processo de adaptação. Então, dá para pensar assim, né? Como médico, pessoalmente, eu tenho uma visão bem legal disso, da parte energética e tal, mas é uma coisa muito pessoal que funciona para mim. Quando eu abordo o paciente, eu abordo de uma maneira profissional e realista, sem fantasiar as coisas, entende? E porque a pessoa, se ela quiser entrar num outro aspecto e conversar de uma maneira diferente, sim, mas eu tenho que mostrar a realidade, o que está de fato o que está de fato acontecendo, né? Então, assim, existem todas essas... existem métodos não farmacológicos, existem o bloqueio é um método farmacológico, mas eu uso uma intervenção. Nós não falamos disso, os pacientes me procuram. Eu sou especialista em bloqueios. Tem gente que é especialista em cirurgia. Eu sou especialista em bloqueios, em métodos intervencionistas, minimamente intervencionistas para tratamento de dor, que abreviam muitas vezes processos agudos ou tratamentos, mas ele sozinho também não é o manejo da dor é diferente, ele faz parte de um contexto desse manejo. E então existem hoje as crioablações que não usam, é uma coisa que eu estou investindo no futuro meu pessoal, conhecer um pouco as crioablações, que é com gelo, né? Então a gente congela um nervinho, a gente, em vez de usar um remédio ou usar o calor, a gente faz o contrário, né? Então, assim, esse espectro de tratamento, além do tradicional, que é o mais importante, então nós já conversamos muito sobre isso, e é o motivo do seu podcast. Sim. Então, exato. Assim, eu acho que assim, é a coisa mais importante, que é a mudança do comportamento de vida para promover saúde em vez de correr atrás de doença. Então, esse é o cerne dos tratamentos, de qualquer tratamento. É a partir daí que as coisas vão. E todo o resto é adjuvante. Então, a gente pode usar todos os outros recursos como adjuvantes nessa busca por saúde. Entende? Então, remédio, bloqueio, cannabis, tudo. Mas a busca por saúde, então, saúde é muito amplo. Então, você tem que tentar comer bem, você tem que fazer exercício físico, você tem que fazer com que seu corpo esteja protegido do ambiente. Como? Se fortalecendo, tendo maleabilidade e se protegendo mais do que o do ambiente. Na verdade, ele tem que se proteger do tempo. Isso é importante. Porque o tempo a gente não controla. Não controla. Eu falo, o tempo é a coisa mais democrática que existe. Porque o tempo é igual para todo mundo. Entende? A gente pode até ter momentos felicíssimos que o tempo parece e momentos de tristeza que parece que aquele minuto foi eterno. Mas no fringir dos ovos a gente faz aniversário sempre no mesmo dia. A gente não adianta isso nem atrasa. Não tem como. É verdade. Não tem como mesmo. Enfim. Deixa eu ver. A gente já falou sobre isso. Olha só que legal. Por que fazer exercício vai me ajudar a melhorar, sendo que quando faço exercícios eu sinto dor? Então, a atividade física, o mexer com o nosso corpo, é um processo doloroso. Entende? Acordar de manhã é doloroso. Então, a ideia de você proteger as suas... Nós já falamos sobre isso hoje. Se tem uma coisa que vai nos deixar... que o tempo é cruel com a gente, são com nossas juntas. Então, nós temos juntas no corpo inteiro. Até para mastigar é uma junta, que chama articulação temporomandibular.
A coluna é um compilado de articulações. A não ser a coluna dorsal, que ela é fixa, o que mexe são as costelas para a gente respirar. A cervical e a lombar é um conjunto de 12 articulações. Entende? 6 de cada lado. Na cervical, 8 de cada lado. Então, assim, isso vai se degenerar ao longo do tempo. Vai doer muito mais do que o exercício. E vai te provocar uma coisa que é muito ruim, que é uma rigidez. Então, quando a gente brincou já aqui hoje, que você, como é que você, se você pensa, quando eu pergunto quem que vai limpar seu bumbum com 80 anos, com 75, você fala assim, sou eu mesmo, eu falo, se prepara porque não vai ser fácil, é aí que o exercício entra. É aí que você não precisa ser atleta, a pessoa não precisa ser um fisiculturista. Ela tem que promover saúde, ela tem que estar maleável, a ponto de conseguir escovar o dente, a ponto de limpar o bumbum, a ponto de amarrar o sapato. Entende? Então isso só você tendo os músculos bem preparados para isso. Isso não é ser atleta, isso não quer dizer que você tem que correr toda manhã, isso quer dizer que você tem que preparar suas articulações e seus músculos. Você vai fazer um pilates, você vai fazer musculação, você vai fazer uma natação. E tem também um músculo que nós não falamos aqui, que é o músculo do coração. Muito o coração é um músculo. E a gente tem que treinar também. Como é que a gente treina o coração? Acelerando ele de uma maneira programada. Existem os índices para cada pessoa, existem as limitações para cada pessoa, então o seu cardiologista pode lhe dar isso. Mas se a gente treina ele desde cedo, a gente vai criando colaterais, né, nas artérias coronárias, a gente vai protegendo o coração, porque ele é estimulado a ter uma irrigação que protege ele de um infarto, que protege ele de uma insuficiência cardíaca. Então, mas eu já tenho tudo isso, eu tenho cansaço. Então, você vai fazer um processo. Existem profissionais para te orientar a melhorar seu ganho muscular, a melhorar tudo isso. E, lógico, são todos adjuvantes para que você tenha uma vida melhor. Então, se você tem dor para fazer exercício, desculpa, mas você é uma pessoa normal. É verdade. A última pergunta aqui na verdade, tiveram algumas perguntas bem próximas a isso, e resumindo, basicamente, em que momento eu preciso procurar ajuda quando eu começo a sentir dor? Ou em quanto tempo, ou alguma característica específica? Assim, como a gente já falou aqui, a dor é um mecanismo de defesa. Então, a gente não precisa suportar dor, tá certo? Então, toda vez assim, olha, eu tenho uma dor de cabeça. Eu tô tomando uma dipirona, um Tilenol, e a dor passa. Bom, eu tô tendo que tomar dipirona todo dia. Tá bom, eu tenho que tomar dipirona 4 vezes por dia. Bom, tá na hora de você procurar um profissional. Fugiu de porque algo assim, normal. a dor é um sinal. A dor não é uma doença. Ela passa a ser doença a partir de tal momento. Mas toda vez que você tem uma dor, que ela se torna persistente, uma apendicite. Bom, eu comecei a ter uma dor aqui na barriga embaixo do lado direito. Poxa, eu comecei a ter diarreia. Eu comecei a ter febre, a dor não passa, tá piorando. Tá bom, vai no pronto-socorro. Você tem que ir no pronto-socorro. Poxa, eu nunca tive dor de cabeça e tô com uma dor de cabeça lacinante. Não passa. Vai no pronto-socorro. É até instintivo que você percebe que não tem algo normal. Entende? É um sinal. Alguma coisa tá errado. Tá certo? É diferente de você martelar o dedo e ficar com uma dor terrível. Entende? Então, assim, tem que entender ela como um sinal de alerta. Então, tem as dores do dia a dia. Eu acordei mal. Estou de ressaca. Não, são dores normais. Está acontecendo. Se ela fica persistente e piorando e começa a se ter outras
coisas acontecendo. Eu tô com uma dor de cabeça e meu olho tá meio caído. Eu tô com dor de cabeça, tá formigando do lado contrário do corpo. Entende? Tá, eu tô com uma dor na nuca que não passa. Tá bom. Pode ser uma cefaleia tensional, a dor na nuca? Pode. Mas pode ser uma crise hipertensiva. Então, se você não tem e passou a ter coisa aguda, procura um profissional, procura um pronto-socorro. Não é essa dor que eu trato. Entende? Agora, se você procurou, você fez todos os exames, a pressão está boa, a dor de cabeça está persistente, ela deixou de ser diária e passou a ser horária, ela passou a não passar, já faz 3, 4 meses, tá bom, essa é a dor que eu cuido. Entende? É aí que eu interfiro de uma maneira positiva. Entende? Mas assim, eu tenho pacientes que me procuram por dores agudas. E eu também tenho que ter o discernimento, porque o meu consultório não é um pronto-socorro. Tá certo? E muitas vezes eu recebo e oriento esse paciente aí num pronto-socorro, aí num profissional específico. Entende? Porque, não, olha, esse caso não é para mim. Desculpa. Eu te atendo, eu te vejo. Não é o que eu quero fazer, que é ser como um pronto-socorro, mas às vezes a professora está lá e é o que ela tem acesso. Então eu procuro orientar e direcionar ela para onde é. Não é para mim esse caso. Eu também tenho que ter. Eu não vou atender tudo e nem quero tudo. Eu quero só as coisas que cabem do que eu faço. Então, que eu posso. Porque aí eu posso ser o melhor de tudo, né? Eu posso dar o melhor de mim. Isso. Exato. Não é verdade? Muito bom. Em outras coisas, não. Muito bom. Bom, a gente está caminhando aqui para a reta final dessa conversa. Eu estou bastante satisfeito, foi muito legal mesmo. Que legal. Antes de terminar aqui, eu só queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo. Qualquer coisa que você quiser deixar aí, o que é que você quer deixar mesmo para as pessoas, de uma forma geral. Sabe, de uma maneira geral, e eu procurei construir isso para minha vida, cultive saúde, tá certo? Promova saúde na sua vida, promova saúde no seu entorno, cuide do seu entorno, e o seu entorno não só a sua cadeira que você senta, né, é o seu irmão, é seu filho, é sua mãe, é seu pai, faz parte do seu entorno. Essa sua pequena bolha que te norteia todo dia, promova a saúde em tudo nisso. Começa por você, porque a gente já falou sobre isso bastante. Viver não é fácil. Viver bem, então, é mais difícil. Então, promover saúde, você buscar a saúde, a longo prazo você vai ter muito mais benefício do que correr atrás de doença. Enfim, e cuide da cabeça também, né? Promover saúde também é cuidar da saúde mental. Eu falo que o mais importante para mim hoje, todo mundo fala assim, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser isso. Eu falei, não. Eu cultivo na minha vida a paz. Então eu procuro ter paz. E ter paz é aceitar as minhas escolhas, boas e ruins, assumir os meus erros, transformar ele em coisas boas. E isso dá a gente dá paz. Por quê? Por que ter paz? Porque eu posso estar feliz e estar em paz, e posso estar triste e estar em paz. Mas a paz é um norte que deixa a gente sereno e sabendo pensar os próximos passos, mesmo estando feliz, apesar de estar triste. Então, essa é a minha mensagem. Cultive a paz e promova a saúde. Vai estar tudo junto. Maravilha, muito obrado por ter participado. É um prazer. Uma satisfação enorme. Espero que você possa participar mais vezes no futuro. Estou à disposição. Quero agradecer mais uma vez ao Alex aqui, a produção, todo mundo. E você que gosta e quer apoiar esse projeto, entre em contato. A gente tem já alguns convidados bem interessantes para trazer aqui nas próximas semanas. E é isso aí, Saúde Performance TV. Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom fim de semana para vocês todos. E eu estou à disposição também no consultório para quem precisar. E quem quiser mais informação, está sempre por lá. É isso tá bom? aí. Valeu. Um abraço.